Hey guys, what's up? How are you all doing? Cá estou eu, Denilson, o cara do inglês na ponta da língua, com mais uma dica de inglês aí pra vocês. Só que essa aqui, pessoal, não é bem uma dica de inglês, tá? Isso aqui é um bate-papo sobre aprender inglês. Eu vou dar uma dica pra vocês sobre aprender inglês, tá? E como é que essa dica toda... por que eu resolvi tocar nesse assunto? É o seguinte, tem aqui no canal, né, há muito tempo atrás, eu postei aqui há muito tempo mesmo, eu postei aqui um vídeo cujo título é Desenvolver a fluência em inglês. E nesse vídeo, que é esse videozinho aqui, ó, eu dou uma dica de algo que eu fazia para desenvolver o meu spoken English quando eu estava estudando inglês. Tá? Eu aprendi inglês sozinho, né? Não tinha condições de pagar curso, aquela história que todo mundo conhece. Uma hora eu conto isso para vocês, se é que isso interessa a muita gente, como é que eu aprendi inglês, enfim. Se vocês tiverem interesse em saber sobre isso, deixem comentários aí abaixo. E assim, nesse vídeo, uma amiga nossa que acompanha o canal, né, uma colega que acompanha o inglês na ponta da língua, ela fez uma pergunta. E eu achei que a pergunta dela é relevante e... o que eu tenho a dizer vai ajudar não só essa nossa amiga, que é a Tânia Ruiz, ok? Tânia Ruiz, vai ajudar não somente ela, mas todos vocês aí que querem realmente ficar com o inglês na ponta da língua, tá? E assim, ela deixou um comentário, e se você quiser deixar um comentário, pedir uma dica, uma sugestão, alguma coisa que você queira, não só sobre inglês, mas sobre aprender inglês, deixa na área de comentários, porque eu recebo, eu leio, eu vejo, né, e dali saem ideias para que eu converse com vocês, porque minha intenção é ter um bate-papo. Então, se você gosta do canal, inscreva-se no canal, né? Clica naquele sininho lá para ser notificada sempre que eu postar um vídeo novo e dê também o seu joinha nos vídeos, não só nesse, dê o seu joinha nesse vídeo e nos outros também, mas vamos lá, vamos continuar aqui. A Tânia deixou a seguinte pergunta nesse vídeo que eu mencionei para vocês. Denilson, eu tenho estudado sozinha, mas como sei que estou falando certo? Da mesma forma, ao fazer uma pequena redação. Então a pergunta da Tânia é uma pergunta assim, bem interessante, no meu ponto de vista, como professor, como especialista em ensino de língua inglesa, autor de livros, essa coisa toda, e tem a ver também com minha história. Por que tem a ver com a minha história? Porque assim como a Tânia, né? Oi Tânia, tudo bem? E assim como a grande maioria de vocês que acompanham o inglês na ponta da língua, não só aqui pelo YouTube, mas também pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site, né, acompanham minha história, eu aprendi inglês sozinho. Eu nunca fui para um curso de idiomas, minha família não tinha condições de pagar um curso de idiomas, e eu nunca fiz intercâmbio para poder aprender a falar inglês. Todo o inglês que eu aprendi morando no Brasil e numa cidade pequena, onde os recursos para se aprender algo eram, né, difíceis. Na época, 1989, 1990, não tinha internet, não tinha TV a cabo, quer dizer, até tinha, mas a minha família não tinha dinheiro para pagar um negócio desse, porque era caríssimo, ok? E eu era um garotinho de 12 anos de idade que queria aprender inglês. Eu era um adolescente e queria aprender inglês. E eu aprendi inglês sozinho. Comecei sozinho, me virei sozinho. E assim eu não tinha ninguém para dizer se eu estava certo ou errado, quando eu falava alguma coisa ou mesmo quando eu escrevia alguma coisa. Então, o que o Denilson fazia, tá? Para falar inglês, como é que era o meu falar inglês estudando sozinho na década de 90? Então, assim, eu simplesmente falava inglês. Eu não me preocupava se estava certo ou se estava errado. Eu abria a boca e falava. A atividade que eu ensino no vídeo, que a Tânia deixou o comentário, é uma atividade bem simples. Eu escolhia um tema, eu anotava o vocabulário sobre aquele tema, eu estudava o vocabulário daquele tema, um tema simples, tipo, falar sobre minha família. Irmã, meu pai, minha mãe, enfim. E eu anotava o vocabulário e praticava isso e eu falava sozinho sobre minha família, por exemplo, ou sobre minha cidade, ou sobre mim mesmo, ou sobre a garota que eu amava, ou sobre alguém que eu vi no ônibus e achei aquela pessoa estranha. Então, eu ficava fazendo esse tipo de discurso sozinho. Eu falava sozinho, eu falava comigo mesmo. Eu tinha meu amigo imaginário com o qual eu falava.
Eu repetia textos, né? Eu ia para a biblioteca da minha escola, Major Guapindaia, o nome da escola. Eu ficava na biblioteca e não podia levar os livros para casa. Então eu pegava os livros e ficava lendo lá meio que em voz alta, voz alta não, sussurrando, né? Falando. E eu estava ali. Eu tinha um dicionáriozinho, né? Você vai falar assim, Denilson, mas como é que você fazia com a pronúncia? Bom, eu tinha um dicionário pequenininho, velho, dicionários desses que a gente nem encontra mais por aí, no qual tinha a pronúncia das palavras de modo aportuguesado. Então assim, o rai, né? Rai era escrito R-A-I, rai, e eu lia aquilo, rai. E nos textos, né, eu colocava a pronúncia em cima da palavra quando eu tinha dificuldade e repetia daquela maneira. Se estava certo ou errado, eu não tinha a menor noção. A única noção que eu tinha é que eu queria aprender inglês. Eu não me preocupava se eu estava falando certo, se eu estava falando errado, se daquele jeito lá era a melhor maneira ou não. Eu simplesmente falava inglês, do meu jeito. Era o inglês do Denilson, mas eu falava, tá? Eu não tinha com quem praticar, não tinha uma pessoa com quem falar. Mas eu falava. Eu repetia textos, tipo, eu tinha um livro, um conjunto de livros que tinha um conjunto de fitas, né? Um curso de inglês, o pastor da igreja que eu frequentava me deu aqueles livros e tinha as fitas. Só que a gente não tinha toca-fitas em casa. De vez em quando, eu pegava o toca-fitas emprestado de um primo meu, e eu colocava a fitinha lá e ficava repetindo, do meu jeito, da minha maneira. Eu não estava nem aí se estava certo ou se estava errado. Em 1994, 95, foi o ano no qual eu tive meu primeiro contato com estrangeiros, com americanos. E eu falava com eles assim, tipo, foi uma experiência curta, mas eu falava. Né? Quando eu errava alguma coisa e eles me corrigiam, beleza, vida que segue, vamos nessa. E eu fui aprendendo. Conforme eu fui aprendendo inglês mais e mais vezes, eu percebia meus erros e eu mesmo me corrigia. Eu ia lá, opa, eu falei errado isso aqui, vou me corrigir. Poderia ser uma pronúncia, poderia ser uma frase que eu errei, qualquer coisa. Eu mesmo me corrigia. Eu não esperava ninguém para me corrigir, ok? E foi assim que eu aprendi a falar inglês. Não foi tipo a falar certo da noite para o dia. No meu primeiro dia que eu peguei um livro de inglês, coloquei na minha frente, estudei, no dia seguinte eu não falei certo, eu falei errado. E eu tive que estudar de novo, e voltar a estudar de novo, voltar a estudar de novo, e assim ia. Ah, mas não tinha ninguém. Não, não tinha. A única pessoa que tinha para me corrigir era eu mesmo. Eu identificava meus erros, eu me corrigia. Tá, e a escrita, como é que você fazia? A escrita eu fazia assim. Eu tinha um caderninho, tá? Um caderno que era só para isso, ele só servia para isso, eu não colocava mais nada nele. Eu tinha esse caderno no qual eu anotava as coisas que eu tinha feito no dia. Então chegava o fim da noite, quando minha família ia dormir, estava tudo tranquilo, eu escrevia as coisas que eu tinha feito no dia. Escrevia tudo lá, tipo, até a conversa que eu tive com a menina que eu gostava, ou alguém que eu queria bater na escola, ou enfim, qualquer maluquice eu escrevia nesse caderno em inglês. Estava certo ou errado? Não sabia, mas eu estava colocando em prática tudo aquilo que eu estava aprendendo nos livros que eu lia. E eu escrevia isso tudo. Eu copiava textos de revistas, textos de livros. Na biblioteca da minha escola, quando eu ia lá, né, estudar, eu copiava nesse caderno diálogos que eu achava interessante e em casa eu ficava repetindo os diálogos, porque eu não podia pegar o livro da escola, da biblioteca e levar para casa. Eu tinha que estudar na biblioteca e a tiazinha deixava. Com o tempo ela deixou levar os livros para casa, tranquilo, bacana. Eu peguei alguns livros escondidos também, de vez em quando, enfim, mas eu devolvi todos. Então assim, confissões. Então assim, eu escrevia de tudo nesse caderno, tá? Mas de tudo mesmo. Eu escrevia o que eu tinha feito no dia, eu escrevia o que eu pretendia fazer no dia seguinte, né? O que eu iria fazer no dia seguinte. Eu escrevia sobre meus sonhos e meus desejos, né? Eu me imaginava, tipo, com meus 30 anos de idade, como seria minha vida aos 30 anos de idade, aos 40, aos 25, enfim. Eu era um adolescente e fazia isso. Ah, o Denilson tinha um diáriozinho. Sim, eu tinha um diário, ok? E escrevia em inglês nele. Por mais brega ou por mais, sei lá o que você queira chamar que fosse isso, eu fazia isso e deu muito resultado. Eu escrevia em inglês. E aí você vai falar, tá, mas e o certo e o errado? Eu não estava nem aí, ok? Para mim não importa se estava certo ou errado. Eu apenas queria colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo dia após dia. Quando eu via algum erro, porque eu relia esse caderno, de tempo em tempo eu ia lá e dava uma relida,
eu ia lá e corrigia as coisas que eu tinha errado. Então, assim, eu continuava no processo de aprendizado, eu estava aprendendo com os meus erros, dia após dia. Eu não desistia, eu continuava aprendendo. E aí, eu era um cara normal, eu era um adolescente normal, eu não era nenhum super adolescente, né? Eu tinha que trabalhar para ajudar em casa, para pagar as contas, família pobre. Eu tinha que ouvir meu pai dizendo que filho de pobre não aprende inglês. Filho de pobre aprende limpar o terreno, o quintal do filho do rico que vai para Disney. Enfim, tem muita coisa que eu colocava nesse caderno, tem muita coisa, assim, eu era um cara normal, eu tinha que cuidar da minha irmã, né? Eu tinha que ajudar minha mãe nos afazeres domésticos, até cozinhar, eu aprendi a cozinhar, e eu era um menino normal que queria aprender inglês. Não tinha ninguém para me ensinar, mas eu queria aprender inglês. Então, assim, essa foi a maneira que eu me preocupava com correções, eu mesmo me corrigia. E dia após dia, conforme eu ia aprendendo coisas novas, eu simplesmente me corrigia e aprendia coisa nova e colocava em prática, tá? Eu não esperava por ninguém. O seu maior erro em aprender inglês, o teu erro, não é esperar para que alguém te corrija. Então, antes de eu falar esse final, deixa eu dizer uma coisa. Hoje eu me pergunto o seguinte: se eu, Denilson, tivesse tido alguém que me corrigisse, que ficasse no meu pé dizendo aqui está errado, aqui está certo, ó, melhora isso aqui, talvez eu não teria chegado onde eu cheguei. Talvez eu não teria escrito meus livros, né? Talvez o Inglês na Ponta da Língua não existiria. Porque eu simplesmente construí a minha história em cima dos meus erros e dos meus acertos, falando inglês. Coloquei como objetivo fazer os exames de Cambridge e fiz todos, tá? FCE, CAE, CPE, passei, mesmo sem nunca ter pisado na Inglaterra ou nos Estados Unidos ou no Canadá ou, sei lá, em qualquer país de língua inglesa que vocês imaginarem. Eu passei nos exames de Cambridge. I learned English by myself. So, I talk to people, I have friends, I can communicate in English, and I don't care if I make small mistakes because I can speak English, ok? Então, assim, eu não estava nem aí se estava certo ou errado. E voltando ao final, o seu maior erro não é tipo, não tem ninguém para me corrigir. Não se preocupe com isso. Você é a pessoa que vai fazer o seu melhor, a sua caminhada, o seu aprendizado. Apenas organize-se, estude, envolva-se com a língua, dedique-se, erre e erre muito. Mas muito, porque são com esses erros que vocês vão aprender. E para acabar, lembre-se disso. O seu maior erro, o maior erro que você vai cometer no seu aprendizado de inglês é ficar esperando por alguém, é ficar esperando por milagre e desistir. O dia que você desistir, todo mundo vai dizer que você errou. E aí sim, até eu vou concordar, você errou. Não desista. Tânia, não pare de estudar inglês. Não pense, não tem ninguém para me corrigir. Corrija-se e melhore um pouquinho a cada dia. É isso aí, pessoal. Até a próxima.